começando a gravação. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, Spirit Society, nosso jazz. Meu nome é Ricardo. E a missão de hoje é dividir com vocês um estudo sobre a missão de Jesus. E o objetivo para todos nós é que a gente possa, com um pouquinho de esclarecimento que a gente tem em meia hora, mais ou menos, que a gente possa encontrar maior conforto e maior conexão com Jesus e com a missão dele, de cuidar de todos nós da nossa evolução. E para isso, a gente preparou essa agenda. A primeira parte, falaremos da perspectiva de Jesus como divino escultor. Esculpiu o nosso planeta, preparou todas as etapas para que a gente pudesse vir habitar e crescer espiritualmente através das diversas encarnações. Então falaremos um pouquinho de como Jesus está ligado a nós muito antes de tocarmos esse planeta pela primeira vez. E falaremos sobre a sua missão quando ele encarnou, porque o Espírito Jesus, era outro nome que ele tinha antes de encarnar, não sabemos, mas ele encarnou para fazer uma etapa importante de sua missão, trazer a boa nova, que é o Evangelho, que é o roteiro para a nossa felicidade plena. E por fim, um exercício que veio nos ajudar a desenvolver ainda mais a nossa conexão com Jesus. Lembrando sempre que Jesus está sempre do nosso lado. Então, quando a gente sente que não é assim, é porque nós, às vezes, nos afastamos. Nós somos ainda rebeldes, somos ainda preguiçosos espiritualmente, se podemos dizer assim. Mas ele não tem paciência, ele espera pacientemente que nós façamos as escolhas adequadas para a nossa evolução. Então, começando com o Divino Escultor. Nessa obra, A Caminho da Luz, que nós vamos falar um pouquinho, especialmente na primeira parte, e eu recomendo quem quiser, quem gostar de uma leitura, é uma leitura muito detalhada, mas muito rica, e ao mesmo tempo resumida, da história da civilização do nosso planeta, com a visão espiritual, mostrando que Deus está no comando e os espíritos trabalhadores de Deus vão executar a sua vontade, porque eles estão em comunhão com Deus. E então, essa obra que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, que é um dos espíritos nobres, espíritos superiores da doutrina espírita, foi ditada ao médium brasileiro Francisco Xavier, que viveu principalmente no século passado, um médium de uma produção muito grande de livros, todos em nome da caridade, um médium que dedicou-se à caridade e um exemplo de humildade para todos nós, que nós acreditamos que essa psicografia nós sentimos e acreditamos que ela realmente complementa o trabalho de Kardec, porque a doutrina espírita é progressista. Então, os trabalhos que vêm posteriores a Kardec devem passar pela aprovação da nossa inteligência, nosso sentimento, da nossa moralidade. E então Emmanuel, quem quiser, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, também é um espiritista, palestrante, conferencista, espiritista no Brasil, que ele fala muito, muito bem sobre essa primeira parte. Emmanuel vem dizer, lá que no momento da... Primeiro ele fala o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos perfeitos, angélicos, que rege o nosso sistema solar, chamados espíritos crísticos. E Jesus é um desses espíritos. E essa obra foi ditada em 1938, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, no Brasil. E então ele fala que 2 vezes essa comunidade de espíritos se reuniu nas proximidades do planeta Terra para discutir os destinos desse planeta. Primeiro, na criação da Terra, quando a Terra foi extraída da nebulosa solar, e pelo que nós podemos concluir pela leitura do livro, Jesus foi assinado o governador desse planeta, o espírito que vai reger todos os movimentos do planeta desde aquele momento da criação, segundo os desígnios de Deus. Então Jesus, fazendo parênteses aqui, depois eu falo do segundo encontro, Jesus, Cristo, já era um espírito puro e perfeito lá antes da criação do planeta. Quem já leu o livro dos Espíritos, já estudou, os Espíritos são claros que Deus é justo e pela lei de justiça e de igualdade,
todos nós, espíritos, que somos os seres inteligentes da criação, somos criados simples e ignorantes. Então, se Jesus, que é nosso irmão, também filho de Deus, foi criado simples e ignorante, ele já passou por a sua evolução, não sabemos onde, o autor não fala. Só podemos conjecturar em outra galáxia, talvez em outra... Enfim, o que eu posso dizer? Mas então ele foi receber essa tarefa e seus tarefeiros vêm trabalhando por todas as etapas da evolução geológica do planeta, a preparação das formas, dos elementos, da água e depois o surgimento da vida. E eu trouxe aqui mais uma vez a história do nosso planeta em 1 minuto, que é uma história bem sintetizada. E eu vou comentar. Então aqui está mostrando o Big Bang, né? A gente surgindo as galáxias, as espécies ácidas, as espécies elementos, o Sol, a estação da Terra. A Lua, o surgimento da vida, a multiplicação das células, primeiro seres unicelulares, depois celulares, eventualmente as plantas. O que fazer? Vou fazer uma pausa aqui, porque ele vai muito rápido, né? A história da Terra em 1 minuto. Sejam bem-vindas. O Espiritismo é progressista e Allan Kardec, como era um sábio de sua época, era inclusive dito a encarnação do bom senso, ele colocou que se em algum momento a ciência contradissesse o que o Espiritismo disse, digamos a ciência. Então, essa teoria proposta por Emmanuel, que acreditamos ser verdade, não vem negar Darwin. Darwin colocava pela teoria da seleção natural de que naquele momento da reprodução das espécies, e eu não sou biólogo, então se alguém tiver um termo mais preciso, por favor me corrija, que na reprodução pode acontecer uma mutação, uma ou mais mutações, lá naquele momento de combinação dos genes. E ali dessa mutação, uma nova espécie pode surgir, e essa espécie ela vai ter características diferentes, talvez em alguns pontos, e ela pode se adaptar melhor ou não do que a espécie genitora. E as espécies que se adaptaram melhor ao ambiente e ao clima sobreviveram. Essa é a teoria da seleção natural. Foi pesquisada por Darwin por mais de 30 anos e outros cientistas também, e vem sendo confirmada, talvez até melhorada. Porém, nessa teoria tem uma questão do acaso ali, né? O acaso na hora dos genes se combinarem e produzirem um gene diferente, que vai, né, quando aquela espécie crescer, vai se tornar um adulto diferente, talvez mais ou menos capacitado. Nós podemos, então, com base nessa leitura, apesar de eu não ter encontrado, de novo, especificamente falando sobre esse ponto, nós podemos supor que, por exemplo, é uma teoria, naquele momento, ele fala que Jesus e seus tarefeiros, Jesus montou uma equipe grandiosa. Nós podemos pensar engenheiros genéticos, arquitetos, biólogos, cientistas, todos esses espíritos mais evoluídos, que lembramos que a Terra ainda não chegamos no homem ainda, então evoluíram em outros planetas. Trabalhando para Jesus, foram desenvolvendo as formas, seguindo um propósito maior, o propósito de Deus para o planeta. Podemos pensar que naquele projeto daquela espécie, e o Emmanuel fala também do termo laboratório, né? Um laboratório de vida, que eles estavam preparando, investigando, eles poderiam, através da força magnética, né, que os espíritos conseguem atuar na matéria, ter trabalhado aquele gene exato que gostariam que gerasse uma nova espécie. Então, uma teoria que possa explicar, sem negar Darwin, mas explicando que existe uma regência do nosso planeta do ponto de vista espiritual. Aqui outro ponto, né? Esse meteoro, quem já assistiu? Alguém já assistiu aquele Strange Rock, da National Geographic, que tem no Netflix? Muito, muito interessante. É Strange Rock, fala sobre o planeta Terra. Eles entrevistam astronautas que já passaram algum tempo fora do planeta
e falam de diversas questões científicas do ponto de vista dos astronautas. E aí fala esse meteoro, que é a teoria, que é uma das teorias que se existe sobre a extinção dos dinossauros, que ele caiu exatamente no... Ele veio viajando de uma distância, não sabemos de onde, bem distante, e atingiu o planeta Terra no exato momento onde ele acertou um reservatório no México. E aí criou aquela poeira que causou a era do gelo e o desaparecimento dos dinossauros. Então, uma coincidência tão grande que tem um efeito tão impactante na existência da vida posterior e na manutenção da vida, como temos hoje, como eles apresentam muito melhor do que eu nesse seriado. Recomendo também. E então a gente pensa que, como não acreditamos nessas coincidências, especialmente essas que são tão importantes, podemos pensar que os espíritos que regem também o nosso sistema solar, e nunca negando as leis da natureza, porque os espíritos são sábios, as leis são imutáveis, são leis divinas, mas eles, conhecendo as leis, eles conseguem agir dentro das leis divinas. E Emmanuel vem contar, então, nessa história da transição para os primeiros elementos, os espíritos que vieram de outros planetas para cá para ajudar na evolução da espécie humana. Já avançou aqui para os tempos de hoje. Então, Emmanuel, falamos aqui da evolução da Terra. Opa! A evolução da Terra até chegar à evolução tecnológica. E Jesus também enviou ao nosso planeta, dado que temos aí a humanidade encarnando no planeta, diversos missionários. E são alguns que Emmanuel cita. Temos o Krishna, o Buda, Moisés. Perdão, ficou um pouquinho cortado aqui nessa resolução. Fuxi, Lao Tse, Confúcio na China, dentre outros. E todos eles vieram com a missão de trazer a lei divina. Como a gente deu na mensagem anterior, a Dani leu para a gente, Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. Porque cada um desses missionários devemos pensar o seguinte: primeiro, que eles vêm num contexto. Então eles têm que atuar, aquele entendimento que eles têm da lei, conforme o contexto cristão. Moisés, por exemplo, teve que colocar um Deus vingativo, um Deus que pune, porque ele precisava ensinar ainda o povo a autodisciplina, que foi o meio que ele escolheu. E além disso, se considerarmos que esses espíritos também estão em evolução, apesar de serem espíritos superiores, algumas vezes eles podem ter falhado parcialmente ou até integralmente em sua missão. E aí trazem a mensagem distorcida, com elementos do próprio ego, da sua personalidade. Mas aí, para não deixar dúvida, Jesus veio então trazer a mensagem de forma límpida, cristalina e pura para todos nós, para que ninguém possa negar, dizer que não sabia. E aí vamos então para a segunda parte, que é a Boa Nova. A missão de Jesus, ele encarnou, lembrando então que nós precisamos de reencarnar para adquirir a perfeição. Nós precisamos da matéria, que a matéria nos dá aquela impulsão para agir. A matéria vai nos dar as leis de sobrevivência, leis de reprodução, e através da sociedade nós vamos dependendo um do outro e vamos exercitando o amor, que é a lei maior. E Jesus então veio reforçar a mensagem e focar: a lei maior é a lei do amor. O caminho para a felicidade é amar um ao outro. Então ele trabalhou elementos do amor, como por exemplo o perdão, que é um elemento essencial do ensinamento de Jesus, a humildade, elementos que contradiziam até os valores da época. E até hoje ainda não adquirimos profundamente o valor da humildade, da solidariedade, da fraternidade, tão pura como Jesus nos ensinou. E aqui eu trouxe uma historinha agora da obra Boa Nova, também de Chico Xavier, psicografia do espírito Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro que viveu no século XIX, se não me engano. Essa história, ele conta ali na introdução que Humberto de Campos, já no plano espiritual, inclusive ele fala que na época ele tinha um certo desdém pelos amigos evangélicos dele, e quando chegou do lado de lá ele percebeu que
realmente, ele meio que reconhece o que errou, no sentido de perceber como buscar os ensinos de Jesus fazem bem para a nossa vida espiritual. E ele conta que então ele foi buscar nas bibliotecas espirituais há mais de 1000 casos. Não foram todos os casos de Jesus agora Espírito encarnado, nem todos foram escritos na Bíblia. Inclusive, a própria Bíblia fala isso, que se fosse colocar tudo que Jesus ensinou e vivenciou, não haveria um livro suficiente para isso. E também que contando que alguns ensinamentos eram mais restritos ao círculo mais próximo de Jesus, porque o povo ainda não estava preparado para receber tais ensinamentos. A exemplo disso, né, o ensino da reencarnação, que o doutor de lei, Nicodemos, foi até Jesus perguntar, e Jesus respondeu, é preciso nascer de novo. Mesmo assim, não compreendia. Então Jesus nem teve como delongar muito um assunto para um doutor de lei que não tinha ainda a capacidade de compreender naquele momento. Eu trouxe aqui então uma historinha, né? A primeira historinha, que é a historinha do menino Jesus. Não sei se todos lembram essa passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus, aos 12 anos de idade, foi encontrado em discussões com os doutores da lei no templo em Jerusalém, na época da Páscoa judaica. Jesus estava lá questionando e trazendo esses ensinos direto que ele recebeu direto do Pai, nos mostrando que desde criança ele já estava nessa conexão uníssona com Deus. E depois desse episódio, esse episódio está narrado na Bíblia. O que não está na Bíblia é que depois desse episódio, Isabel veio visitar Maria. Quem lembra de Isabel? Prima, mãe do João. Qual João? João Batista. E nesse momento ainda não era João Batista, nesse momento ainda era um adolescente. Um pouquinho mais velho que Jesus, provavelmente, né? Então ela foi visitar com João, foi visitar Maria na sua casinha pobre em Nazaré, enquanto José estava na carpintaria, terminando os trabalhos do dia, e foram conversar. E aí o que acontece quando duas mães se encontram para conversar? Fala dos filhos. E que tipo de assunto normalmente vai vir quando vem falar sobre os filhos? Preocupações, exatamente. Transmissão de pensamento. Então eu vou trazer aqui alguns pontos dessa conversa, né? Isabel dizia que se espantava com o temperamento de João, que, dado as fundas meditações, apesar de pouca idade, muitas vezes ela procurava em casa, ele não estava em casa, ela ia encontrar lá no meio das figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, com a fonte dominada por graves pensamentos. Então, João Batista também é um espírito missionário que veio, ao tempo de Jesus, preparar o solo para plantio que Jesus viria fazer depois. Então, ele veio com a verdade nua e crua. Depois sabemos que ele foi degolado. E Maria concorda. Essas crianças, a meu ver, com aquele brilho suave nos olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessante cuidado. Várias vezes eu vou encontrá-la sós, junto às águas, ou em conversação profunda com os viajantes que vêm de Samaria e outras aldeias distantes. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores, desde criancinha. Autodidata, né, de amor. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E aí depois vem a preocupação, porque depois desse episódio, Eleazar chamou então José, dizendo que acredita que ele havia nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Então Maria procurou interceder, pois Eleazar havia os seus contatos no tempo, para que Jesus tivesse uma preparação. Semelhante aqui, quando a gente vai lá no LinkedIn, ver se tem alguém naquela universidade que o filho quer estudar e ver se pode conversar com os professores para ajudar no processo seletivo, o que ele precisa fazer. E então eles foram dando procedimento a essa ação, e aí Jesus veio como se já soubesse o que estivesse acontecendo. E fala: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tem testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Quando nós vamos ver a ação de Jesus, mesmo criança,
podemos perceber que ele sempre vem tratar não só aquela personalidade encarnada, mas o espírito imortal, com perguntas conscienciais. Pergunta que quem está disposto a escutá-la vai lá direto na consciência, na nossa essência, e reflete buscando a verdade que já existe dentro de nós. Pois que Jesus nunca impôs a verdade. E, se vocês lembrarem do slide anterior, que colocamos diversos missionários, temos aqui Maria também, missionária, Maria e José. Será que Maria, espírito, não sabia da missão de Jesus, não sabia o que Jesus iria passar? Provavelmente. Provavelmente iria passar porque nós tivemos o livre-arbítrio. Não necessariamente deveríamos ter crucificá-lo. Não foi missão de ninguém crucificar Jesus, foi uma consequência do nosso livre-arbítrio. E, então, Maria questiona de volta a sua preocupação. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um preparo melhor para a vida. Mas aí, como se Jesus soubesse que passasse no íntimo dela. E mais uma coisa, a empatia de Jesus é surpreendente. Ele está falando as consciências, cada um de nós, ele fala a nossa consciência, e ele fala com a empatia que sabe aquele momento evolutivo que cada um de nós está passando. Qual é o elemento da lei divina que vai nos dar o conforto e direção naquele momento, se quisermos aceitar o seu convite, porque as falas de Jesus são sempre também convidativas, nos convidando a agir, nos aproximarmos de Deus. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de todos nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E aí, no mesmo dia, Jesus foi humildemente pedir a José para ser admitido no trabalho de carpintaria, onde ele ficou lá até os próximos dos 30, acreditamos, né? E aí Maria conclui a história de que, desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então a história continua um pouco, depois da interação de Jesus com João Batista, como se estivesse já passando para ele as recomendações do plano futuro, como se fosse um general, né, fazendo os planos de onde ele deveria agir primeiro e depois, em seguida. Mas, para mim, me toca muito nessa mensagem que, como Jesus já estava uno com Deus, e dos seus ensinamentos ele quer buscar para a gente mesmo, que a gente esteja em unidade com Deus, em unidade de harmonia, de pensamento. A gente precisa buscar conhecer os desígnios de Deus, então conhecer as leis divinas, que temos aí exemplo de quantos missionários que vêm ao longo da nossa história como espíritos encarnantes, desencarnados, encarnado, desencarnado, que vem trazer o código das leis divinas para que a gente possa buscar essa unidade com Deus. Mas não foi só isso, né? Ele vivenciou também a mensagem. E aqui eu trouxe um resumo, outra história que já contamos anteriormente, também tem nesse livro, capítulo 3. Quando Jesus, então, iniciou a sua marcha, já em fase adulta, ele passou aquele período do deserto, encontrou João Batista lá, e ao dar início à sua missão, primeiro ele vai até Jerusalém, na porta do templo. E aí os doutores de lei passam por ele, e Hanan, que depois foi seu juiz inclemente, veio conversar com Jesus, questionar. E é um diálogo também muito rico, mas aqui acho que eu vou deixar para nós, para esse segundo momento. Ele pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. O que vocês acham que o fariseu, doutor de lei, Hanan, pensou naquele momento? Jesus falou que veio passar para buscar a fundação do reino de Deus. Será que ele pensou em amor? Em perdão? Em autoconhecimento? Em autodesenvolvimento? Provavelmente ele pensou em castelos, estátuas de ouro, pensou que Jesus
estivesse falando que ele ia montar ali um exército para derrubar os romanos, porque os judeus estavam sobre o Império Romano, para então para que prevalecesse a supremacia da raça judaica, aquele, vamos dizer assim, preconceito de raça, não seria preconceito de raça, seria orgulho de raça, né, que provavelmente os doutores de lei tinham esse orgulho muito enraizado. E aí ele questiona Jesus de volta. Reino de Deus, com ironia, e que pensa se tu vença isso? E Jesus explica. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com serenidade. Aí ele vai responder com desprezo. Obra divina nas suas mãos, com ironia e desprezo. Com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são seus seguidores e companheiros? Acaso você tem algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução desses teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Então, Jesus está dizendo aqui, vamos dar mais esse passo. Então ele veio estabelecer a fundação do reino de Deus, que é a obra de quem? Obra divina no coração dos homens. Está aqui, ó, tá cola aqui. Obra divina. Então, quando nós, cada um de nós aqui, indivíduos, espíritos encarnados, nós estamos buscando o reino de Deus, queremos contribuir para essa obra, vamos lembrar que é uma obra divina. Então, cada momento que a gente encontra dificuldade, vamos lembrar que é obra divina, vamos pedir ajuda a Deus. Que Deus, o que Ele mais quer é que a gente faça a nossa parte da construção do reino de Deus. E a obra divina no coração dos homens. Já vou chegar nessa parte. Vamos adiante. E aí o Hanan, já com muito mais ironia, certamente, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente esse será seu material de edificação. Entretanto, você já viu alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? E aí Jesus responde com energia serena. Então ele percebeu que naquele momento ele precisava utilizar energia. Mas não é uma energia violenta e bruta, como às vezes a gente faz. Se alguém vem falar mal de Jesus, a gente pá! Ou então fala mal do espiritismo, ou fala mal da minha família, fala mal de mim, a gente já responde com uma energia que não é serena. Às vezes é preciso energia, mas é preciso que essa energia esteja em conexão divina. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então essa obra divina nos nossos corações vai ser executada com o cinzel da boa vontade no mármore dos nossos sentimentos. Aqui ele está falando tantas coisas em uma pequena frase. Primeiro, que a construção do reino de Deus não é uma obra que eu vou fazer no seu coração, ou no dela. Não é a Claudinha que vai construir no coração de todos nós. Cada um tem a sua boa vontade, a sua vontade, o seu livre-arbítrio. A construção do reino de Deus respeita o livre-arbítrio. É uma escolha individual, intransferível, como diria Joana de Angelis, né? Individual e intransferível. E ela também fala que é uma escolha urgente. E depois eu lembro outro adjetivo, que eu gosto muito da maneira direta que Joana de Angelis, que também é um espírito que nós acreditamos fazer parte da equipe dos espíritos, da doutrina espírita, dos espíritos superiores. Cada um de nós, então, tem o seu cinzel e podemos utilizar aonde? Nos nossos sentimentos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esse sentimento. Nós vamos aperfeiçoar. Nós vamos transformar o nosso orgulho em humildade, a exemplo da humildade de Jesus, que é a nossa referência, nosso modelo e nosso guia. Nós vamos utilizar a compaixão, a paciência, nós vamos desenvolver essas virtudes. Virtudes são sentimentos desenvolvidos, sentimentos aperfeiçoados, purificados. E nós temos o modelo de Jesus nessa tarefa. Um outro comentário só que eu queria fazer, antes de passar para a próxima fase, é que Jesus, vamos pensar o seguinte, Jesus foi iniciar sua missão lá no templo, lá falando, conversando com um doutor de lei, que já estava muito acostumado às práticas exteriores, que acreditava, ou não, às vezes não acreditava, às vezes era um hipócrita, na adoração de Deus através de práticas exteriores. Hipócrita no sentido de que, às vezes, a gente pode achar que está certo,
e fazer coisas contra a vontade de Deus, porque a gente não está refletindo, não está sendo informado. Nesse caso não é hipocrisia, nesse caso é uma ignorância. Como, por exemplo, às vezes a gente vai, tem que perdoar, aí vai, se força a perdoar, por exemplo. Mas o perdão é uma escolha, não se pode ser feito à força, tem que ser feito através do esforço. Percebe a diferença da força e do esforço? Mas existe o caso também de que quando a gente erra, sabendo que está errado, mas com uma máscara de bonzinho. Nesse caso, Jesus combatia muito a hipocrisia, né, dos doutores de lei. E a pergunta é, por que então Jesus foi lá conversar com ele? Será que ele foi perder o seu tempo? Será que ele já não sabia que o Hanan só ia responder com ironia? E por que será então que ele foi lá, né? O autor não fala isso, não, é uma reflexão minha, mas de outras obras, por exemplo, literatura de André Luiz, também o espírito de um médico que publicou diversas obras pelo médico Chico Xavier. Às vezes, os espíritos superiores, o que eles fazem? Eles oferecem ajuda que a gente precisa, mesmo sabendo que a gente vai negar a ajuda. Porque depois, então pensando como Jesus não atuava naquele momento presente somente, ele estava, imagina, um espírito crístico que direcionou a criação de um planeta, que conhece cada uma das ovelhas pelo nome, ou seja, ele conhece cada um de nós pelo nome, pelo sentimento, sabe a nossa história, sabe o que a gente já passou, sabe o que a gente vai passar, e mesmo assim, ele age no espírito imortal. Então, provavelmente depois, talvez na morte, ou depois da morte, em algum momento futuro, Hanan, naquela reflexão do passado, mas eu não sabia. Não, você sabia. Você não teve a visita de Jesus? Então, para ele, aquela visita não foi necessariamente útil para aquele momento encarnatório, mas futuramente. Enfim, isso é mais uma reflexão. Nós falamos então de Jesus divino escultor, nós estamos chegando no finalzinho do nosso tempo. O objetivo foi mostrar com pouquíssimas palavras uma leitura grandiosa, e espero que todos tenham vontade de ler A Caminho da Luz, que é, uma certa forma, uma extensão da Gênese de Allan Kardec, a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, mostrando como Jesus está no comando desse barco, que é o planeta Terra, né? Esse barco que percorre aí distâncias em volta do Sol e pelo espaço, trabalhando por cada um de nós, preparando coisas que a gente nem sabe para quê, mas que lá na frente a gente vai compreender. E depois ele mesmo veio não para destruir a lei, mas para dar cumprimento, escolhendo a parte essencial da lei, que é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com o nosso livre-arbítrio, amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Essa seria o resumo da lei, que ele veio dar cumprimento. E essa é a boa nova, é justamente essa novidade, que o reino de Deus está aberto a todos, aos pobres, aos abandonados, especialmente aos que estão em sofrimento, porque aqueles que estão na alegria, na felicidade do mundo, muitas vezes ainda não estão no seu momento evolutivo de buscar as leis de Deus. Vão talvez precisar de situações dolorosas posteriormente para acordar. É claro que está aberto a todos, né? Não é uma questão de fechar as portas. E agora, por fim, um exercício para a gente trabalhar a nossa conexão com Jesus, que, se possivelmente, a gente vai utilizar todos os elementos que cada um de nós aprendemos ou recordamos na noite de hoje, para trabalhar de novo essa conexão com a missão de Jesus. Então, se a missão de Jesus é contribuir para que nós construamos o reino de Deus em nossos corações, com o cinzel da nossa boa vontade, dos nossos sentimentos, nós vamos trabalhar essa pergunta. Você se sente conectado com a missão de Jesus? Se você quiser botar aquela baixinho. Então eu vou pedir que quem quiser fechar os olhos para facilitar, só não é o momento de dar passividade à mediunidade, quem tiver a mediunidade ostensiva, se tiver na dúvida, fica de olhos abertos e mantenha sempre o controle, porque você é o capitão do seu barco, né? Vamos então, quem quiser fechar os olhos e relaxar, respirar fundo.
contato com você mesmo em essência, com seu Cristo interior. Cuidado com qualquer sentimento de mascaramento, seu ego. Recebam com amorosidade. Pergunte a si mesmo: você se sente conectado com a missão de Jesus?